Olá, amigos do canal Espanhol Fácil. Nesta aula número 41, você vai aprender a conjugar o presente do subjuntivo. Até agora nós temos visto do presente o presente do indicativo. E há uma fórmula bem simples, uma maneira bem fácil de você encontrar o presente do subjuntivo. Essa é uma das coisas que você vai aprender nessa aula de hoje e é uma coisa muito interessante para você melhorar seu aprendizado do espanhol, conhecer outro aspecto importante sobre isso, ok? Mas, como sempre é normal, vamos corrigir, antes de entrar no tema principal, corrigir o exercício que foi deixado da aula anterior. Na aula anterior aprendemos a como expressar condição, usando a forma si mais o verbo no presente do indicativo. Porque em português seria si mais futuro do subjuntivo. E nós falamos que em espanhol não existe futuro do subjuntivo para ser usado dessa maneira. E sim o presente do indicativo. Mas vamos lá como era o exercício para lembrarmos desses detalhes. Usa o presente de indicativo nos seguintes casos para expressar condição. Ok, aqui temos algumas frases onde estamos usando a estrutura que estávamos comentando. Vejamos a frase 1. Si puedes, sé que ajudarás más. Em português seria, se você puder, eu sei que você vai ajudar mais. Então, si puedes, presente de indicativo del verbo poder. Si tú puedes. Em português seria, se você puder. Lo haré solo si quiero. Eu vou fazer isso só se eu quiser. Então, se quero, presente de indicativo de querer. Em português seria, se eu quiser, futuro do subjuntivo. Se nos pide esto, assim será. Se você nos pedir isto, vai ser assim. Então, aí nós temos verbo pedir. Se vendo a camisa, comprarei algo. Se eu vender a camisa, vou comprar alguma coisa. Vas a avisar-me se sales. Você vai me avisar se sair. Se queimarão muito se vão à praia. Vocês vão se queimar muito se forem à praia. Se te sueltas, te cairás de aqui. Se você se soltar, vai cair daqui. Então, todos os exemplos de como em espanhol se estrutura as frases para expressar condição, usando si mais presente de indicativo. Ok? Perfeito. Esse foi o tema da aula passada e assim seria a correção, ou assim é a correção do exercício que foi deixado. Muito bem. Falando de presente do subjuntivo, disse aqui, nós vamos ver que alguns verbos que apresentam uma irregularidade na primeira pessoa do presente do indicativo tem essa mesma irregularidade em todas as pessoas do subjuntivo. Por isso que é bem simples você encontrar de que maneira posso conjugar um presente do subjuntivo. Se eu conheço já o presente do indicativo e vejo que na primeira pessoa existe uma tal irregularidade, essa mesma irregularidade eu vou aplicar em todas as pessoas do subjuntivo. Nós veremos isso já já. O presente do subjuntivo é usado e se expressa, entre outras coisas, se expressa desejos, necessidades, reclamações. E também se usa para formar parte do imperativo, algumas pessoas do imperativo positivo, e para formar todo o imperativo negativo, que é um tema para outra classe, para outra aula. Não é para hoje esse tema do imperativo positivo e negativo, ok? Mas o presente do subjuntivo se usa também para isso. Vejamos exemplos aqui com um verbo terminado em ar, estudar. E foi colocado aqui o presente do indicativo para que possa ser visto qual que é a diferença fundamental que há entre os dois tempos. Presente indicativo de estudar, verbo terminado em ar. Yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos estudian. Terminación está en amarelo, o, as, a, amos, ais, an.
É assim que termina o presente do indicativo. Desse mesmo verbo, no presente do subjuntivo, que nós sabemos que para o presente do subjuntivo sempre deve ser antecedido da partícula do pronome relativo que. Que yo estudie, que tú estudies, que él estudie, que nosotros estudiemos, que vosotros estudiéis, que ellos estudien. Veja a terminação, es, hemos, eis, em. Isso quer dizer que qualquer verbo terminado em ar, que seja regular, a terminação do subjuntivo será de esta maneira, ok? Vejamos agora com o verbo comer, terminação er. Indicativo, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Terminações que estão em amarelo, o, es, hemos, eis, em. Subjuntivo, que yo coma, que tú comas, que él coma, que nosotros comamos, que vosotros comáis, que ellos coman. ¿Ok? Con el verbo comer, terminação er. Verbo escrever, terminação ir. Presente do indicativo. Yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís, ellos escriben. As terminações do presente do indicativo estão na cor amarela. Subjuntivo. Que yo escriba, que tú escribas, que él escriba, que nosotros escribamos, que vosotros escribáis, que ellos escriban. As terminações do tempo no subjuntivo estão em amarelo. Essas são as mudanças que há de um modo indicativo para um modo subjuntivo de verbos regulares. Até agora nós vemos estudar, comer e escrever, que são verbos regulares. Estudar, comer e escrever, ok? Verbos regulares. Mas a dica mais interessante é a que está a seguir, porque nós veremos como posso saber como vou conjugar um verbo no subjuntivo em espanhol. Você vai ver que é muito simples. Por exemplo, vamos ver como modelo, vamos ver nesse caso o verbo hacer ou fazer em português. Verbo hacer. Vejamos que o verbo ser no presente do indicativo, só a primeira pessoa tem irregularidade. Porque a partir da segunda já não é irregular. A primeira persona do verbo do presente do indicativo. Yo hago. Hago. A partir de tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Normal. Não tem irregularidade aí. Então, para fazer a conjugação do subjuntivo do verbo hacer, vejo que irregularidade há na primeira pessoa do indicativo e aplico essa mesma irregularidade em todas as pessoas do subjuntivo. Aí ficaria que yo haga, que tú hagas, que él haga, que nosotros hagamos, que vosotros hagáis, que ellos hagan. Ok? Então, que yo haga, que tú hagas, que él haga, que nosotros hagamos, que vosotros hagáis e que ellos hagan. E aí nós temos o presente do subjuntivo do verbo fazer, do verbo hacer. Veja, por exemplo, em português, eu faço. Fe-a, se cedilha a. Então, no subjuntivo, todas vão com a mesma forma. Que eu faça, que tu faças, que ele faça, etc, etc, etc. É a mesma regra para converter um indicativo para um subjuntivo, se usa em espanhol e em português, ok? Então, isso que nós vamos ter que ver nos seguintes exemplos. Vejamos como modelo o verbo decir, presente do indicativo de dizer. Eu digo, tu dices, ele disse, e etc, etc, etc. Primeira pessoa do presente, digo. Tem esse go, go. Na primeira pessoa, só na primeira pessoa. O subjuntivo então ficará que eu diga, que tu digas, que ele diga, que nosotros digamos, que vosotros digáis, que ellos digan. Verbo poner. Presente do indicativo de poner. Eu pongo, tu pones, ele pone, ponemos, ponéis, etc, etc, etc. Primeira pessoa, pongo. Tem esse go aí. A mesma forma eu vou aplicar no subjuntivo. Que yo ponga, que tú pongas, que él ponga, que nosotros pongamos, que vosotros pongáis, que ellos pongan. Salir, verbo sair. Yo salgo, tú sales, él sale. Eu saio, tú sais, ele sai. Ok?
Go, na primeira pessoa do indicativo. Subjuntivo, que yo salga, que tú salgas, que él salga, que nosotros salgamos, que vosotros salgáis, que ellos salgan. Veja que esse é o verbo salir, sair. Não é o verbo salgar, de colocar sal. Não. É o verbo sair. Eu salgo, tu sales, ele sale. Ok? Aqui temos mais exemplos. Verbo oír. Presente do indicativo de oír. Eu oigo, tu oyes, ele oye. Go, eu oigo. Esse go vai para o subjuntivo também. Então, que eu oiga, que tu oigas, que ele oiga. Que nosotros oigamos, que vosotros oigais e que ellos oigam. Em português seria eu ouço, se cedilha, e o subjuntivo, que eu ouça, que tu ouças, ele ouça. Então, a mesma regra existe nas duas línguas. Verbo tener, presente do indicativo de tener. Eu tengo, tu tienes, ele tiene, tenemos, tenéis, etc. Tengo, go, como existe essa forma irregular na primeira pessoa, aplico a mesma irregularidade no presente do subjuntivo. Que eu tenga, que tu tengas, que ele tenga, que nosotros tengamos, que vosotros tengáis, que ellos tengan. Verbo venir, vir. Eu vengo, tu vienes, ele viene. Eu venho, tu vens, ele vem. Presente do subjuntivo. Que eu venga, que tu vengas, que ele venga. Que nosotros vengamos, que vosotros vengáis e que ellos vengan. Em português seria que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Ok? Seria no português. Aqui temos, por exemplo, o verbo conhecer. Verbo conhecer, em português, conhecer. Presente do indicativo. Eu conosco, tu conoces, ele conoce. A primeira pessoa tem essa irregularidade. Conosco. Vou aplicar essa mesma irregularidade no subjuntivo todo. Que yo conozca, que tú conozcas, que él conozca, que nosotros conozcamos, etc, etc, etc. O mesmo acontece com o verbo conduzir, que em português, conduzir. Eu conduzco, presente do indicativo de primeira pessoa. Futuro do subjuntivo, que eu conduzca, que tú conduzcas, que él conduzca, que nosotros conduzcamos, etc, etc, etc. Verbo pedir, pedir. Presente do indicativo. Eu pido, tu pides, ele pide. Vea, eu pido. Em português seria eu peço. Em português, no subjuntivo, seria que eu pida, que tu pidas, que ele pida, que nosotros pidamos, que vosotros pidáis e que ellos pidan. Em português seria eu peço. E no subjuntivo, que eu peça, que tu peças, que ele peça, etc, etc, etc. Aqui vimos, nessa aula de hoje, algumas formas de como construir o presente do subjuntivo. Não veremos todas nessa aula, porque senão ficaria muito longo e muito cansativo ver tantos verbos. Na próxima aula, faremos a continuação com as formas do subjuntivo, porque também veremos como é que se usa o subjuntivo. Como podemos ver nesses exemplos que temos aqui, exemplos simples de como se usa o subjuntivo em espanhol. Exemplos. Espero que vengan muy pronto. Espero que vengan. Ella quiere que estudie medicina. Esperamos que condenen al corrupto. Le pido que vuelva a cantarla. Necesitamos que ahorren bastante. Exijo que me devuelvan la entrada. Quiero que limpies la habitación. ¿Necesitas que te ayude? Então veja, são formas do subjuntivo. Geralmente são frases subordinadas em que entra o subjuntivo. Sempre a parte em que está o verbo no subjuntivo é a parte da frase subordinada. Ok? Então, em termos de subjuntivo para essa aula, é o que nós vamos ver hoje. Numa próxima aula, nós veremos seus usos e algumas outras irregularidades muito interessantes. Muito bem. Agora a parte de curiosidades do espanhol. Veremos uma parte que não é que seja uma curiosidade, é uma parte da estrutura do idioma. Mas logicamente que dificilmente as pessoas veem alguma coisa sobre isso. Nós vamos ver o que é signos de pontuação. Sinais de pontuação. O que usamos para pontuar
os textos, como por exemplo, vírgula, ponto y vírgula, etcétera, etcétera. Aquí tenemos varios signos. Los signos de puntuación nos ayudan a que lo que escribimos sea más entendible. O sea, pontuamos para melhorar o sentido do que estamos falando. Permite-nos separar as ideias. Sem eles, texto poderia ter complicações. Nós sabemos que se colocamos ponto errado, a interpretação pode ser diferente. Vamos ver quais são os pontos de pontuação, os signos de pontuação em espanhol. Vejamos. La coma, veja, coma, em português, vírgula. El punto, los dos puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos, veja, puntos suspensivos, el paréntesis, la interrogación y la admiración, de la cual vamos a falar un poquinho logo depois, las comillas, vean, entre comillas decimos nosotros, la diéresis, que são esses pontinhos que se colocam unicamente em cima da letra U, el guión, e los corchetes. Seriam os símbolos principais que nós temos em espanhol. Então, quando estamos fazendo ditado, quando estamos conversando, passando texto, usamos para separar frases, se diz ponto e seguido. Tal e tal coisa, ponto e seguido. E continuamos no mesmo parágrafo. Para separar párrafo, se fala ponto e aparte. Então, termina o parágrafo e vai-se começar outro parágrafo. Para indicar o final do texto, usamos ponto final. Ponto final e acabou o texto. Ok? Esses são os usos das pontuações principais em espanhol. Então, como eu falei, vamos falar um pouco da interrogação e da admiração. Olá, ¿qué? ¿Cuánto cuesta? Ok, muitos não sabem, e alguns sabem, já viram, que em espanhol se utiliza a exclamação ou admiração e interrogação antes e depois da palavra ou da frase. Ok, diz, para quê? Não precisa. Claro, evidentemente, aparentemente não precisa. Uma palavra curtinha, como as que nós colocamos aqui, não há nenhum problema. A exclamação está em espanhol. Se abre admiração com o símbolo de admiração, com o puntito arriba, e se fecha a exclamação com o pontinho para baixo. A mesma coisa com a pergunta. Se coloca o símbolo de interrogação com o pontinho para cima para abrir a pergunta e para baixo para fechar a pergunta. Então, isso é útil em espanhol quando naqueles casos, como o modelo que temos aqui a continuação, a frase interrogativa ou exclamativa é muito longa. E em português acontece muito de que só percebemos que deveríamos dar o tom de pergunta quando chegamos no final. E então a frase fica estranha porque não elaboramos a pergunta. Como no modelo que temos aqui. Este homem tinha muito mais certeza que seus vizinhos e parentes? Era uma pergunta. E só tem um símbolo depois. Aí eu não sabia que era uma pergunta porque a frase não começa com uma palavra de pergunta. Começa com uma palavra comum. Então, como a pergunta é muito longa, você só descobre isso no final. Já no espanhol, ao você ver o símbolo de pergunta, você já faz a entonação, já faz a fala elaborando uma pergunta. ¿Este hombre estaba mucho más seguro que sus vecinos y parientes? Toda a entonação da voz vai indicando que é uma pergunta. Essa que é a grande diferença e aí que é o importante para o espanhol, os símbolos de pergunta antes e depois, admiração antes e depois. Ok? Texto para pronunciar. Ok, texto para pronunciar. Vamos pronunciar aqui agora um texto, aproveitando o tema dos signos de pontuação. Vamos pronunciar um pequeno texto que explica a importância de esse elemento na língua espanhola. A importância de la puntuación. Un señor muy rico estaba en su lecho de muerte.
Entonces pide lápiz y papel para escribir su testamento. Su sobrino, su mayordomo y el director de una casa de beneficencia para pobres están presentes a la hora de leer el testamento, ya que estos son los únicos seres más cercanos al Señor. El texto decía: dejo todas mis pertenencias a mi sobrino, no, para mi mayordomo, nunca a los pobres. Entonces, el sobrino, el mayordomo y los pobres hicieron una versión del testamento, cada uno a su favor. Número 1. Dejo todas mis pertenencias a mi sobrino, no para mi mayordomo, nunca a los pobres. 2. Dejo mis pertenencias a mi sobrino, no, para mi mayordomo, nunca a los pobres. 3. Dejo todas mis pertenencias a mi sobrino, no, para mi mayordomo, nunca, a los pobres. Ahora me pueden decir, ¿quién escribió cada una de estas versiones? Ok, essa foi a leitura final da aula de hoje e aguardo vocês na próxima semana, onde nós continuaremos o tema do presente do subjuntivo e seus usos. É tema muito interessante que nós veremos e daremos continuidade, que começamos nessa aula, na próxima aula, ok? Forte abraço. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Enquanto isso, clique dizendo que você gostou da videoaula, compartilhe com seus colegas, amigos, colegas de espanhol, parentes, vizinhos, etc, etc. E deixe seu comentário. Tudo isso ajuda a incentivar a atividade do canal. Você pode comentar, propor um tema, discordar ou simplesmente mandar um oi. Forte abraço.